a gente começa a ver o cumprimento da profecia já na genealogia, né? Que é maravilhoso, né? O cumprimento dele como rei, como sacerdote, né? Como aquele que sacrificaria a sua vida. E o mais bonito, quando a gente olha a genealogia de Jesus no cumprimento, é quando a palavra fala que ele levou sobre si os nossos pecados, né? Esses pecados estão na própria linhagem dele, está na própria genealogia dele. Que ali nós vamos ver na genealogia pessoas que traíram, pessoas que roubaram, pessoas que mataram. Pecadores. Pecadores. Na própria genealogia tem todos esses pares, né? Podemos colocar assim. Olá, meus queridos amigos e irmãos, mais um podcast bíblico começando e hoje o programa é especial. Um Feliz Natal a todos vocês que nos acompanham sempre aí de segunda a sexta-feira e hoje também, dia do nascimento de Jesus. A gente vai conversar sobre esse tema. Será que de fato Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Vai ser um dos tópicos que a gente vai abordar no programa de hoje. O programa é especial, então fica ligadinho, prepara sua Bíblia. Mas hoje nós não vamos ter um capítulo ao certo. Vamos passear aqui sobre vários textos bíblicos e vai ser um momento de muito aprendizado. Então já aproveita. Chama sua família para assistir também, seus amigos. Se você está acompanhando pelo YouTube, então nos ajude compartilhando, tá bom? Nós contamos com a sua ajuda para poder espalhar essa mensagem de salvação. Ainda mais um PGM especial, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sejam todos muito bem-vindos. O programa está só começando, é bênção do início ao fim. E para poder partilhar essa bênção comigo, trouxe aqui excelentes companhias. Começo apresentando, dando a honra a ela. Professora Ana Cristina foi minha professora. Olha só que honra, professora da Agrade, do curso de obreiros também. Isso aí, uma honra te receber, uma alegria. Seja muito bem-vinda, professora. Ai, muito obrigado. Prazer é todo meu. Honrada em estar aqui, em poder cooperar com esse tema, tentando elucidar, né, algumas dúvidas. E eu confesso que chamar de professora Ana Cristina tá um pouco difícil, não por uma falta de respeito, mas que como a gente já é próxima, né, tia Cris? Isso. É mais fácil falar tia Cris, que todo mundo conhece a senhora assim, né? Com certeza. Então, para quem tá acompanhando aqui o podcast, já se considere amigo. Pode chamar de tia Cris, tá autorizado? Com certeza. É até estranho não falar tia Cris. Então pronto, é tia Cris para os amigos. E quem também está conosco no dia de hoje, estou tendo a alegria de receber mais uma vez ele, pastor Nilton Rocha. Seja muito bem-vindo, pastor. O prazer é meu e Feliz Natal. Sim. Né? Porque hoje é o dia de comemorarmos, sim, o nascimento de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que teremos um programa onde Deus vai abrir o nosso entendimento, revelar-se e nos abençoar para a glória dele. Eu creio, pastora, esse programa tem esse propósito de trazer aqui as verdades da palavra, de conversar sobre esse assunto tão pertinente, tão marcante, o nascimento do Senhor Jesus. Não tem como a gente não falar desse assunto e como a Bíblia fala desde o Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo. Quando nós olhamos para os evangelhos, ali a vida, o ministério, todo o propósito de Jesus se cumprindo, isso é maravilhoso e muito precioso. E para um dia acontecer, para nós sermos redimidos mediante o sacrifício na cruz do Calvário, teve que ter o nascimento de Jesus. Então esse é o tema de hoje. E eu vou pedir a bênção inicial, convidando o Espírito Santo, apresentando esse momento ao Senhor. Vou pedir a bênção para o pastor Nilton. Pode ser, pastor? Então vamos orar, Amém. vamos falar com Deus. Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, nós chegamos diante do Senhor e pedimos, pois eu sei que o Senhor está aqui e vai falar ao nosso coração. Só abre o nosso entendimento, revela-te a cada um de nós, que o teu Espírito Santo possa agir com liberdade, de modo que não só o entendimento seja aberto, mas o teu poder se manifeste e sejamos todos abençoados nesta programação para a glória do Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Muito obrigada, pastor Newton. E agora podemos começar. E nesse programa, né? Aliás, em todos eu sempre falo para você deixar a sua Bíblia aberta e também sempre ter aquele caderno para você registrar tudo que Deus for falando com você. E nesse programa em especial, a gente vai passear sobre vários textos bíblicos, não tem um capítulo ao certo. Nós vamos passear sobre vários versículos. E o caderno aqui é de extrema importância, então anote tudo. Aquilo que lhe saltar aos olhos, aquilo que lhe chamar a atenção para você continuar estudando e meditando, porque é um texto muito rico, nosso tempo não vai permitir falarmos de tudo, mas vamos tentar aqui extrair ao máximo de conhecimento. E a gente já começa num assunto muito interessante, que é o pano de fundo, todo o contexto que estava ali antecedendo o nascimento de Jesus. Nós sabemos que o Antigo Testamento tem ali várias promessas, vários apontamentos para Cristo, vários personagens que trazem tipos de Jesus em diversos contextos diferentes, né? Então, nós vemos que tudo aponta para Cristo. Mas é interessante de como termina o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e começa o Novo. Em todas as Bíblias, você pode conferir na sua também, tem uma folhinha em branco. E essa folhinha representa 400 anos de história. Tia Cris, em poucas palavras, né? Eu sei que é difícil, é quase uma missão impossível que eu estou pedindo para ela, mas tentar fazer um panorama geral desses 400 anos que, apesar de conhecermos como um silêncio de Deus, são 400 anos de história e tem muito conteúdo. A senhora consegue trazer um panorama geral para a gente? Sim, Júlia. Vamos lá. Nesse período aí, contextualizando, as novas Bíblias, elas trazem apenas uma folhinha, mas havia um dado muito interessante nas Bíblias mais antigas, que eram 4. Tá? 4 páginas, 4 folhas em branco, né? Começa por aí, que foi reduzido. Porque nesse período as pessoas falam que Deus não falou. Não é isso, né? Há um silêncio profético. As revelações já haviam sido dadas anteriormente. Nesse período a gente vai ter aí o trabalho dos macabeus, prioritariamente. Nós teremos Alexandre o Grande ali nas suas cruzadas. Nós teremos ali o surgimento de muitos liceus. Os filósofos estão atuando nesse período aí, Platão, Sócrates, eles vão estar atuando, né? As filosofias, elas terão grande influência lá nos evangelhos. Nós vamos ver aí a luta dos macabeus para manter, né, o povo judeu livre, né? Vai ter o surgimento aí também de várias religiões, seitas oriundas dos judeus, as divisões, né, que vai se tornar partido político na época de Cristo, né? Esse é um período histórico muito rico, né? E que vai influenciar diretamente na história e até no nascimento e até mesmo na morte do nosso Senhor Jesus. Sim, é um período muito rico. A gente olha a folhinha em branco e às vezes não entende nada, mas quando você vai pesquisar, esse período interbíblico é muito rico. Tem muita história, vale a pena a gente realmente se debruçar sobre esse conteúdo, porque traz um pano de fundo muito interessante para o nascimento, a vinda de Jesus aqui na Terra. E tem até a frase, né, de que o maior acontecimento do mundo não foi o homem pisar a lua, mas Deus, através de Jesus, o homem, né, ali, pisar na Terra. Ou seja, é algo divino, uma obra maravilhosa. E, pastor Newton, assim como eu comentei aqui, a Bíblia toda fala de Jesus. Se não chamasse Bíblia Sagrada, poderia ser o livro sobre Jesus. Porque desde o Antigo Testamento, lá em Gênesis, a gente já vai ver apontamentos para Cristo. Então, cada promessa, isso tem um grande valor. Esse livro inteiro, de capa a capa, só fala sobre Jesus. E ainda bem, afinal de contas, é nele que vem a salvação. É dele que vem a nossa redenção. Sem ele, não existiríamos, não estaríamos aqui e não teríamos a chance de ser salvo se não fosse através de Jesus. A própria palavra deixa claro que sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas só existem por causa dele e para louvor dele também. Então, ainda bem que a Bíblia ela é um livro que está sempre apontando para Jesus. E como você bem disse, desde Gênesis, né? A saída do jardim, o povo, Adão e Eva saindo do jardim, e já estava o próprio Deus ali falando que um dia viria através da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, que venceria o diabo, mesmo que afastou o homem de Deus lá no jardim.
Isso é maravilhoso. Desde o começo. Ou seja, a obra é para nos trazer de volta para o jardim, para esse momento, para essa vida de fato, de comunhão com Deus. Deus Emanuel, Deus conosco. É tudo sobre isso, é sobre ter comunhão e relacionamento com o Pai, que foi perdido e foi corrompido por conta do pecado, mas Deus traz ali, através de Jesus, uma obra redentora. Isso é maravilhoso. A gente falou muito aqui no livro de Hebreus sobre isso e a superioridade de Cristo sobre todas as coisas, e mostrando essa ligação do Antigo Testamento com o Novo. Até te convido a você ver lá no YouTube sobre esse estudo de Hebreus. É curtinho, né? É um livro mais breve, mas cada conteúdo que é difícil a gente falar de um capítulo por dia, né? Então, te convido a você mergulhar um pouco mais sobre esse assunto. E, tia Cris, quando a gente fala sobre as profecias que aconteceram, Jesus cumpriu todas as profecias? Sim, cumpriu, né? A gente começa a ver o cumprimento da profecia já na genealogia, né? Que é maravilhoso, né? O cumprimento dele como rei, como sacerdote, né? Como aquele que sacrificaria a sua vida. E o mais bonito, quando a gente olha a genealogia de Jesus no cumprimento, é quando a palavra fala que ele levou sobre si os nossos pecados, né? Esses pecados estão na própria linhagem dele, está na própria genealogia dele. Que ali nós vamos ver na genealogia pessoas que traíram, pessoas que roubaram, pessoas que mataram. Pecadores. Pecadores. Na própria genealogia tem todos esses pares, né? Podemos colocar assim. Não, e me chama a atenção de que nós temos ali várias promessas sobre Jesus, sobre como seria a sua identidade, o seu propósito. A Bíblia toda, como nós falamos, aponta para isso. E aí é engraçado como que, mediante essas promessas, os judeus criaram, não só eles, mas tinham certas expectativas sobre o Messias. Mas Jesus veio para cumprir as promessas, veio para cumprir a palavra e não para cumprir as expectativas que foram criadas sobre eles. Os judeus, por exemplo, esperavam um Messias, um Salvador, um rei político, mas não foi isso que aconteceu. Então ali as expectativas foram frustradas. E Pastor Nilton é muito forte isso. Jesus veio para cumprir a palavra, não para cumprir as expectativas que fizeram sobre ele. É verdade. E eu colocando até nos nossos dias, fugindo até um pouco do tema, isso acontece até hoje. Sim. Quantas pessoas criam, infelizmente, expectativas sobre o Evangelho, sobre a obra de Cristo, e transferem isso, às vezes, para a política, para outras coisas, achando que Deus vai estar agindo de outras formas. Não, ele age para cumprir a promessa dele, para cumprir o que está escrito, para cumprir o que ele declarou que ia fazer. Afinal de contas, é o que diz a Bíblia, que ele vela pela sua palavra para a cumprir. Ele não tem compromisso com a minha palavra, nem com a palavra de qualquer um outro. Ele tem compromisso com aquilo que ele declarou, com aquilo que ele prometeu. Isso ele vai cumprir. E quando nós entendemos isso, a gente deixa de ficar inventando historinhas para quê? E dizendo, não, Deus vai fazer. A gente aceita o plano dele, reconhece que ele é Senhor e de verdade ele guia. E quando ele guia, a Bíblia diz que ele nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, né? E isso refrigera a nossa alma. A gente para de andar angustiado, para de cair em depressão, em brigas, às vezes constantes, que infelizmente é o que tem acontecido. Me perdoe até falar demais, mas algumas pessoas hoje, em pleno Natal, estão brigando, discutindo, perdendo a paz, não entendendo o que essa data simboliza para nós e para todo cristão. Mas por quê? Porque perderam realmente esse refrigério, que só vem quando a gente entende que Jesus é quem guia, Ele é quem dirige a nossa vida, Ele é Senhor. Exatamente. Por isso que a gente o recebe como Senhor. E aí ele vai ser o nosso Salvador. Não há nada melhor e mais, assim, um plano de sucesso é quando o seu coração, os seus planos estão alinhados com os planos dele, com a palavra dele. Aí sim que é um caminho de vitória, um caminho que dá certo. E, tia Cris, algo interessante que a senhora já até abordou um pouco sobre é a genealogia.
primeiro, a importância da genealogia quando se fala do Salvador, né? Não é à toa que a Bíblia deixou isso registrado, mas o porquê das diferenças da genealogia registrada em Mateus e a genealogia que está registrada em Lucas, a importância e a diferença delas. Uma vai apontar para Jesus sacerdote, né? E a outra vai apontar para Jesus como rei, né? Vindo da linhagem real. Né? Embora ele não venha da linhagem especificamente sacerdotal, porque a gente tem que lembrar que a linhagem sacerdotal vem de Arão, não de Abraão, né? Mas ele está dentro, né, do campo sacerdotal, porque a gente vai lembrar de Melquisedeque, né, que Abraão, né, dá ofertas, dízimos a Melquisedeque. Então, é apontando Jesus, sacerdote, dentro da linhagem de Melquisedeque. E a genealogia, ela é importante para mostrar esse contexto de rei, né, do nosso Deus, que ele realmente tinha todo, como é que podemos dizer, tinha toda ele podia realmente assumir como rei, mas como os requisitos, né? Isso, mas como bem você colocou, as pessoas não entenderam, embora já tivesse descrito em Isaías, Miqueias, que o reino dele não seria um reino terreno, mas, né, é bom estar do lado de pastor, né, que as expectativas do homem, do judeu principalmente, porque ele está num período aí de massacre, né? Sendo submetido ao Império Romano, vem de Grécia, vem de sírios, e ele está querendo uma libertação humana, né? Então, ele mudou a sua expectativa, embora as profecias dissessem que o rei Jesus, né? O rei Cristo, né? Ele viria, mas é um reino espiritual, o homem muda, né? A sua expectativa por conta do confronto que ele vive, né? Anos e anos de massacre, anos e anos sendo massacrado, né? Divergências políticas, que a gente vai lembrar que os judeus eles se dividem, né, em partidos políticos, mas tudo isso vai culminar para sufocar os judeus. E aí, o sufoco, a gente pode, deixa eu até fugir aqui um pouquinho, a gente vai lembrar de Saul, né, que Saul sacrifica, mas tem ali um texto que fala forçado pelas circunstâncias, porque Samuel estava demorando a vir, ele via o povo fugir, forçado pelas circunstâncias, ele sacrifica. O povo judeu, forçado pelas circunstâncias, muda, né, a expectativa dele em relação ao rei Jesus. E tia Cris, já até aproveitando, fazendo até outra pergunta para a senhora, porque nós vemos na genealogia de Jesus mulheres sendo citadas, e para a época, para a cultura, isso foi algo revolucionário. Então, nós podemos ver em Jesus, não só na sua genealogia, mas até no seu ministério, ele se revelou primeiro, né, para uma mulher, ou seja, olha a importância, olha o valor que Jesus dá para as mulheres, e já começa desde a genealogia. Isso é muito lindo. Lindíssimo, né? É revolucionário, é a palavra, né? Para uma época como aquela, revolucionário colocar, apontar mulheres na genealogia, porque elas tiveram uma importância. Sim. Elas acreditaram, né? A gente entende que é uma sociedade totalmente patriarcal, que o valor é para o homem chefia. Isso muito bem entendido, né? Então, talvez não se entendesse que as mulheres também acreditavam, poderiam conduzir, né? E ver mulheres acreditando, né? De forma, sem nenhuma reserva, no que Deus poderia fazer, que a gente vai lembrar de Raabe, né? Ela acredita assim, não, eu sei que vocês são um povo escolhido, eu sei que o seu Deus é real. Então, traz essa importância. Hoje em dia se fala muito de inclusão, né? Mas a primeira grande inclusão já se faz na genealogia de Jesus, né? Incluindo mulheres. Inclusão não é algo novo, trata-se como algo novo, mas a Bíblia já traz a inclusão, a importância da mulher, né? Na genealogia, na história do nosso rei. Perfeito. Essa é a maior inclusão. Tinha que deixar essa resposta para a senhora, né, tia Cris? Mas é muito rico como Jesus valoriza as mulheres, dá um papel e um valor diferente, que na época, na cultura, não era assim que acontecia. Hoje a gente fala, nada mais que a obrigação, digamos assim, mas a gente tem que entender o pano de fundo, o contexto. Isso traz uma luz e um entendimento completamente diferente. E quando a gente fala sobre a data que Jesus nasceu, esse é um assunto interessante, porque a gente, mas eu já sei, tá, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas então comemorar o Natal é algo antibíblico ou
de repente, qual seria então a data mais provável, talvez não exata, mas aquela mais aproximada que Jesus nasceu? O que o senhor nos diz, pastor Newton? Olha, essa é a resposta, não tem como dar. Até porque há uma confusão enorme. Sim. Né? Alguns puxam pela condição, né? Aliás, pelo clima, pelo tempo, e vão botando vários pontos ali que eu confesso, eu fico confuso. E aí eu volto um pouquinho ao que eu ouvia os meus avós comentarem, que alguns nasceram numa data, foram registrados talvez 2 anos depois. Às vezes tem 3 irmãos que fazem no mesmo dia. No mesmo dia. Não sabiam exatamente qual era o dia exato, mas tinha uma data para comemorar. Tinha uma data para dizer, olha, nasceu nesse dia e nós vamos nos alegrar por esse nascimento. E eu entendo que, na verdade, claro que é importante a gente procurar saber qual foi a data exata. Claro que é importante a gente estudar um pouquinho a história e tentar descobrir isso, mas isso não pode tirar da gente o privilégio que nós temos de comemorar no dia 25 de dezembro, que é a data que nós temos, o Natal, o nascimento de Jesus. Não o Natal de dar presente, o Natal de ficar, às vezes, talvez comendo e dando lugar até para o pecado da gula, que é triste, mas acontece. Tem que vigiar, porque é um dia para comemorar o nascimento de Jesus. Como é que eu vou comemorar o nascimento de Cristo cometendo um pecado? Né? Eu vou estar fugindo. Esse pecado, é verdade, eu vou fugir do propósito, que é me alegrar com o nascimento de Cristo. Então, se eu tenho uma data, ela pode, eu acredito que não é a data correta, mas é a data que nós temos para comemorar, para nos alegrar, para louvar a Deus, porque Ele enviou Jesus a esse mundo. E é a oportunidade do mundo inteiro rememorar isso, trazer a memória. Então, é a chance de, na ceia de Natal, você tirar ali um tempinho e falar de Jesus, do real propósito do Natal, né? Não é o aniversário de Jesus, não é... Eu creio que as pessoas usam esse termo na melhor das intenções, mas é para a gente trazer à memória o propósito de Jesus, o porquê de Deus enviar o seu filho, entende? Então, de repente, é a chance da sua família, aqueles que não creem, aqueles que estão longe do caminho, de você trazer novamente essa mensagem e comunicar a salvação, comunicar ali o propósito de Cristo. Então, não deixa essa oportunidade de se perder, porque Jesus não nasceu no dia 25. Vamos ter sabedoria também, né, gente? Equilíbrio. Até porque é um dia que as pessoas estão com o coração mais sensível a ouvir. E se a gente perde essa oportunidade, talvez não tenhamos outra. Me perdoa até fugir um pouquinho de novo. Claro, né? À vontade. Mas eu tenho... Né, não sei se é porque eu estou ficando meio velho, sabe? Mas eu já fiz muitos sepultamentos. Eu não tenho a conta de quantos sepultamentos eu faço, já fiz. E, ultimamente, isso tem me chamado muita atenção. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe se vai ter mais um Natal. Quantas pessoas começaram esse ano fazendo planos, projetos, sonhos, talvez não chegaram nem à metade do ano. Então, se eu tenho uma oportunidade hoje, eu não posso protelar. Eu não posso deixar para depois. Porque o momento, a oportunidade que Deus me dá, pode não se repetir. Então eu tenho que aproveitar essa oportunidade e fazer exatamente o que você disse. Trazer para essa pessoa que ainda não conhece o verdadeiro propósito de Jesus ter vindo ao mundo, que é realmente nos salvar. Show, pastor. Excelente esse comentário, muito pertinente. E que as pessoas que estão assistindo possam, de fato, colocar isso em prática, né? Eu me lembro, assim, de ceia de Natal, onde a gente parava
e conversava sobre isso, né? Porque até para aqueles que já estão dentro da igreja, a gente precisa sempre trazer essa memória. Aqui no podcast a gente fala várias e várias vezes sobre o propósito de Jesus. A gente tem que bater nessa tecla porque é sobre isso. Não tem como não falar sobre isso. Mas, Tia Cris, eu queria falar sobre uma curiosidade que eu, enquanto estava ali pesquisando, aliás, eu separei esse tópico para falar lá em Mateus, quando a gente começou a falar do panorama bíblico teológico de Mateus, que dizem que Jesus nasceu antes de Cristo, ele nasceu antes dele mesmo. A senhora consegue elucidar isso pra gente? Que erro no calendário foi esse? Então, a gente tem que só trocar aí as palavras, né? Porque não foi Jesus que nasceu antes de Cristo. Cristo, é porque a data tá ali, o AC. Mas é Cristo, né? Na verdade, Cristo, porque Cristo é a promessa, Cristo é o ungido de Deus. Então, Cristo já existia quando nosso Senhor Jesus nasceu, né? Então, só mudando aqui, porque Cristo é o título, né? É o propósito de Jesus na Terra. Jesus é o homem e ele nasce depois. Mas o erro no calendário, a gente tem que lembrar, né? Que o calendário ele vai ser construído 500 anos depois do nascimento, né? Do chamado nascimento do nosso Senhor. Gente, 500 anos é muito tempo. Sim. Não dá para culpar as pessoas que fizeram isso, né? A gente lembra do que a gente jantou ontem, será que lembra? Né, pastor? Lembra do que jantou ou almoçou no domingo? Né? Não, né? Ainda mais... 3 dias atrás. Né? Como é que a gente vai rememorar? Naquela época, em 500 depois de Cristo, né? Vai trazer, sem nenhuma ferramenta tecnológica como as que temos hoje, vai trazer os dados com toda certeza, né? É totalmente impossível. Então, tem um erro aí. Eu costumo, assim, generalizar. 10 anos, gente, de erro no calendário, né? Para ficar mais fácil. Pelo menos, né? Pelo menos, arredondar. Por quê? Primeiro que nenhuma criança nasce com 1 ano, né? E o calendário, ele começa a ser contado no ano 1, né? A criança, quando nasce com 0 anos. Então, já tem esse erro aí. Herodes, o Grande, que é o que manda sacrificar as crianças, ele morre, pela data, 4 anos antes de Cristo nascer. Ó, 1 ano do erro da data do nascimento do Nosso Senhor, com mais 4 já dá 5. Né? E aí vamos dizer que Herodes manda matar as crianças 1 ano antes dele morrer. Só que são crianças de 3 anos para cima. Eu já tenho quanto tempo aí? Matemática. Né? Já tenho 8 anos aí, né? E a gente sabe que não foi 1 ano antes, né? Que ele manda sacrificar as crianças. Então, por isso que eu arredondo, né? Então, mas assim, os instrumentos que foram usados na época, a gente não pode criticar, né? Temos que agradecer porque alguém datou o calendário, trouxe, resgatou. Qual foi o evento que marcou, que dividiu a humanidade? O nascimento de Cristo. Né, traz esse evento. Sim. E o erro a gente vai. Mas, né, temos excelentes materiais e ferramentas que podem elucidar isso. Mas tem sim esse erro no calendário. Mas acho interessante isso, uma curiosidade, que a primeira vez que eu ouvi, falei, ué, ele nasceu antes dele mesmo? Né? Parece algo contraditório, mas quando nós olhamos para o erro do calendário, que é totalmente compreensível, como a senhora trouxe aqui, a gente consegue entender melhor. Mas trazendo sobre o nascimento de Jesus, falando sobre aquela noite tão espetacular e ao mesmo tempo tão simples, a gente olha para os presentes que Jesus ganhou. Isso é interessante. Pastor Newton, tem algum significado? Os magos que levaram esses presentes sabiam desse significado? Ou, não sei, ou estavam ali fazendo da melhor intenção, mas não tinham essa revelação completa, né? Que a gente sabe que a revelação de Cristo ela é progressiva ao longo da Bíblia Sagrada, mas esses presentes que ele ganhou, o ouro, o incenso, a mirra, tem algum significado olhando dentro da Bíblia? Olha, eu acredito que sim. Até porque muitos na Bíblia, o próprio Eliseu, Elias e outros mais, o próprio Samuel, eles foram chamados também em alguns momentos de adivinhos, de magos, né? Então eram pessoas que eu acredito que eram sábios, pessoas que entendiam o que estavam fazendo, né? Agora, se eles sabiam o real significado, talvez não, né? Mas sabiam o que aquilo importava. E creio também que era o que eles tinham de mais precioso.
cada um na sua terra, né? E aí levaram até Jesus e ofereceram a Cristo, né? O significado real do ouro, do incenso, da mirra, não saberia eu, tá? Dizer para a irmã e para quem nos assiste em casa, talvez a professora possa explicar isso para a gente, que eu estou aqui hoje só ouvindo mais. Eu estou aprendendo bastante, eu estou aqui só ouvindo. Né? Porque, de verdade, né, creio realmente que eles sabiam. Né? Eu confesso que eu não saberia explicar, mas Sim. acredito que eles sabiam, sim. E acredito que ofereceram porque realmente era o que de melhor eles poderiam oferecer ao rei. Afinal de contas, eles sabiam que o rei, diziam o rei dos judeus, mas nós sabemos que é o rei dos reis, estava nascendo naquela noite. Sim. E foram para presentear um rei. Eles não estavam presenteando só uma criança. Naquela uma época, família. quando eles se encontravam, os reis se encontravam, sempre, não era de mãos vazias, Não né? era. Sempre tinha ali vários presentes. Verdade. E sempre do bom e do melhor. Você não entrega qualquer coisa para alguém que é da realeza. E assim, a tia Cris pode trazer com mais detalhes, mas pela pouca pesquisa que eu fiz, singela, já tô falando aqui, né? Singela pesquisa que eu fiz. Quando a gente olha para o ouro, ele aponta para a realeza de Jesus, ele como rei. Quando olhamos para o incenso, aponta para a divindade de Cristo, né? Ele sendo Deus, digno de adoração. E quando se olha para a mirra, representa o sofrimento e a morte redentora que Jesus, né? Ele entregou a sua vida em nosso lugar, tomando o nosso lugar, tomando a nossa cruz. Então, a mirra era usada como se fosse para embalsamar. Tia Cris, acho que é melhor a senhora explicar. Vou parar de tentar explicar aqui, vou deixar com a senhora. Vamos tentar resumir, né? Só, me perdoa, meu pastor, só fazer aqui um adendo que os magos, eles não levam os presentes na mesma noite que Cristo nasceu. Isso tem um tempo aí, tem uma lacuna temporal aí, né? A gente vai lembrar que Herodes manda matar as crianças de 3 anos para cima porque ele se deu conta que os magos não voltaram. Então, 3 anos para cima. Sim. Então, Jesus já estava aí com uns 3 anos, então os magos vão visitar, Jesus já está grandinho. E os presentes, os magos, eles conheciam as profecias. Eles sabiam, né, que o rei dos judeus tinha nascido. Então, ele vai levar presentes dignos de um rei. Né? Então, a mirra para curar, a gente tem que lembrar que o embalsamento se fazia com mirras e aloés para conservar o corpo. Então, a mirra é para cura. Né? O incenso, aí a gente vai lembrar do texto que fala que sobe como cheiro suave. Né? Se faz esse tipo de oferta para uma deidade. Né? Não é para qualquer pessoa. Então, eles sabiam do lado espiritual de Cristo. E o ouro para um rei. E só que, fechando, eu falo com os meus alunos, gente, vocês acham que eles levaram um pacotinho, como a gente representa com as crianças, né, na escolinha, aquele pacotinho de ouro, aquele pacotinho de incenso, aquele pacotinho de mirra? Vocês acham que foi isso? Não, foi carregamento, né? E eu acredito, como a senhora também já falou em algumas aulas que eu tive com a senhora da grade, de que esses presentes também tinham ali uma característica prática, ou seja, o ouro ali era para sustentá-los também, né? Também, sim. Né? Então, a gente tem que tirar da mente, né, que foi um pacotinho, aqueles presentinhos que aquelas crianças representam, uma representação, mas não foi isso. A gente vai lembrar, vai trazer lá Salomão, quando a rainha de Sabá leva presentes, né, para ele é carregamento. E eles estão indo, eles sabem que é o rei dos judeus, então ele vai levar presentes para um rei. Então, não é uma coisinha pequena. E tem uma outra curiosidade também, que em nenhum momento a Bíblia fala que eram 3. Eu ia perguntar isso agora. E eles eram reis magos? Não. A Bíblia fala lá nos evangelhos que são os magos dos sábios, ou os sábios do Oriente, ou os magos do Oriente. Mas, talvez, na profecia lá em Isaías 63, fala assim, os gentios caminharão à luz e os reis ao resplendor. Talvez tenha se tirado a ideia de reis, essa colocação de reis, talvez dos textos ou de Salmos, né, que vai falar assim de reis também que vão caminhar à luz, talvez historicamente essa colocação. Mas a Bíblia traz apenas como os sábios ou como os magos do Oriente.
tá? Nem 3 e nem que eram reis, né? Então a gente tem que deixar isso, pontuar isso. É interessante, porque todo mundo entende assim, os 3 reis magos, né? A gente repete isso e é interessante a gente trazer conhecimento, né? Ver outros textos da Bíblia Sagrada, tudo isso corrobora para um melhor entendimento. E, pastor Newton, como que essa questão dos... Não vou falar mais 3 reis magos, não, né? Como que essa questão dos magos aponta para a grande comissão, aponta para o evangelho chegando também para os gentios? Parecia algo singelo, um detalhe, mas eles não eram do povo judeu propriamente, né? Então, a gente vê que eram gentios que já estavam ali reconhecendo Jesus como rei, como salvador, como Deus. Então, como que isso aponta para o evangelho alcançando os gentios? Olha, eu creio de verdade que desde o início a promessa foi salvar a humanidade toda. Sim. Não foi salvar somente os judeus. Os judeus, eu creio, e a professora provavelmente vai talvez explicar isso melhor para a gente, que eles foram só um exemplo de como seria Deus guiando o seu povo. Um apontamento. Um apontamento. Uma pena que eles não ouviram, não deixaram Deus guiá-los totalmente. E por vários momentos a gente vê o povo hebreu sofrendo por desobediência, por se afastar do propósito de Deus. Mas era um apontamento, um exemplo de como Deus guiar, de como Deus reinar a nossa vida. Mas a salvação era para todos, sempre foi, desde o início. Então, eu creio que quando o próprio Deus vai e deixa esses sábios, esses magos, né, entenderem que o Rei dos Reis nasceu, é como se ele estivesse dizendo, olha, a promessa está se cumprindo, a salvação está chegando realmente para todos. É fato que muitos, como nós falamos lá no começo, confundiram, mudaram o propósito, criaram ideias diferentes do plano de Deus, mas o próprio Deus continuava insistindo nesse mesmo propósito. Eu vim para salvar. E começou o trabalho. Eu achei interessante isso que o senhor falou, porque quantas pessoas não estão exatamente nesse mesmo estado? Até reconhecem ele como rei, sabem que ele é Deus, né, que é algo maior, muitos chamam assim, mas não se submetem, mas não têm um coração entregue, né, como o senhor bem falou. Achei isso muito interessante. E assim, o nosso tempo já está se encerrando, eu sei que teria mais assuntos para a gente continuar falando e estudando, é um assunto muito rico, te convido a ler ali os textos de Mateus, também de Lucas, tem muita coisa interessante para acrescentar e agregar conhecimento. E dessa vez, os comentários, né, a gente sempre finaliza com um comentário do missionário R.R. Soares. Então, antes aqui, eu queria pedir um comentário do pastor Newton, um comentário da tia Cris, e eu também vou comentar algo a respeito sobre o Natal, uma mensagem final, algo sintetizado para alguém que está assistindo em casa. Pastor Newton, começa com o senhor. Amém. O que eu posso dizer, o que eu até quero dizer para você de casa, é que você possa realmente refletir sobre tudo que nós falamos aqui, principalmente que hoje é um dia que você tem a oportunidade de entregar-se a Jesus, de receber Jesus na sua vida e de ser salvo. Não deixe essa oportunidade passar para que de verdade um dia possamos estar todos com Ele lá na glória, comemorando sim a nossa salvação, a nossa redenção, que só veio por causa dele lá na cruz do Calvário. Perfeito, pastor Newton. Tia Cris, agora é a vez da senhora. Que Deus te use. Amém. Queridos, a gente viu aqui, principalmente ali falando dos 400 anos, como o povo judeu passou, sofreu, até que chegasse a promessa. Talvez você esteja sofrendo e talvez já tenha bastante tempo que você está sofrendo. Mas uma coisa eu te garanto, a promessa, ela vai chegar na sua vida. Então, aproveite esse dia de Natal, junto com a sua família e reflita. Se você está aguardando pela promessa, de repente você está passando por muito sofrimento. Tenha certeza, diga para o nosso Senhor, Senhor, eu sei que a minha promessa vai chegar, porque o Senhor não falha, porque ele cumpre a palavra dele, ele tem compromisso com a palavra dele. Perfeito, tia Cris. E se eu posso deixar aqui alguma mensagem, né, acrescentar algo
para você refletir no dia de hoje, não só você, mas toda a sua casa. Compartilhe esse programa porque vai ser, é de fato uma mensagem de salvação. Não tem como a gente falar sobre o nascimento do rei sem falar sobre a volta do rei. Isso tem falado muito ao meu coração nesse final de ano, de que aquele que veio, nasceu numa simples manjedoura, né? Um rei muito humilde, seu ministério é marcado por isso, humildade, mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde, mas esse rei vai voltar com grande esplendor, com poder e com glória. Então, assim como nós tínhamos ali, nós vemos na Bíblia Sagrada várias promessas e que todas elas se cumpriram em Jesus, ele também nos deixou várias promessas do seu reino vindouro. Então se atente, porque da mesma forma como muitas pessoas criaram expectativas erradas sobre Jesus ou de repente não creram nessas promessas, mas é a palavra ela vai se cumprir. Então, que você desperte para que o céu hoje possa nascer no seu coração. O Messias ainda quer encontrar um lugar para poder nascer e que ele encontre espaço no seu coração. Porque quando ele voltar, vai ser para buscar a sua igreja, para buscar os seus amigos, para poder buscar aqueles que têm de fato uma aliança, que têm comunhão com Deus. Porque se a gente for parar para pensar, se uma pessoa não quer comunhão com Deus aqui na terra, o que ela acha que vai acontecer lá na eternidade? Então é para a gente refletir. Quando a gente fala sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, muitos olham para esse grande evento com medo, com receio, mas para os salvos é um sinal de esperança, é um sinal de meu amigo está voltando, agora teremos comunhão para sempre, comunhão plena e perfeita. Então, que Cristo hoje possa nascer no seu coração. Essa é a mensagem central desse programa. A gente teve várias curiosidades, várias coisas históricas, culturais, mas o principal é isso, que Cristo nasça no seu coração, tá bom? Eu vou ficando por aqui, nosso programa já está se encerrando e eu não posso deixar de agradecer aos meus queridos convidados. Muito obrigada por ter aceitado o convite, me sinto honrada. E Pastor Newton, passa pra gente o endereço de onde o senhor está, os horários e também a programação de final de ano aí pra vigília. A gente tem que romper o ano, né, ali, tá em 2026, começar bem, começar o ano apresentando os planos e projetos ao Senhor Jesus. Passa pra gente, pastor. Em nome de Cristo, com certeza. Então deixa eu convidar você de casa para estar conosco em Olaria, na Rua Barreiros, 1195. Claro que teremos a semana toda aí, os nossos cultos, domingo, reuniões, mas nesse dia 31, às 22 horas, vamos dar início à nossa Vigília da Virada. E eu quero convidar você que, inclusive, ainda não preparou o seu projeto de vida, vem buscar o seu, prepare, porque iremos orar, colocar diante de Deus, consagrar 2026 ao nosso Deus. E eu tenho certeza, e é esse o meu voto, seja um ano de vitória, de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, que assim seja. É muito importante fazer o projeto de vida. Bem que o senhor lembrou disso, porque quando a gente registra, a gente não está só declarando isso sobre o nosso futuro, mas quando se concretizar, e ainda maior, assim eu creio, quando você olhar para o projeto, você vai ver, nossa, como Deus é fiel. Mais uma vez eu provei da bondade, da fidelidade do Senhor. Então é maravilhoso. Não deixe de fazer o seu projeto de vida e consagrar o seu ano, né? Já começar o ano, suas primícias de 2026 na presença de Deus. E tia Cris, lá em Duque de Caxias não vai ser diferente. Vai ter a vigília, vai ter ali a consagração dos projetos diante do Senhor. E além disso, eu quero que a senhora fale pra gente, que a senhora é professora da grade. Tem cursos maravilhosos. A pastora Ivone já veio aqui e falou um pouco a respeito, mas a senhora também tem recados para passar, né? Passa pra gente então, tia Cris. Com certeza. Amigos de Caxias, estejam conosco lá no dia 31. E muito do que foi falado aqui, foi dessa apostila aqui, que é o curso de Introdução Teológica, que estamos encerrando a segunda parte. Muito do que foi falado aqui foi tirado daqui. Então, faça os cursos da grade. Ano que vem teremos matrículas para os novos cursos. Análise Bíblica e Introdução Teológica. Nos procure. Amém, tia Cris. E fala pra gente lá o endereço de Duque de Caxias, como que vai ser essa vigília da virada. Fala um pouquinho pra gente das expectativas sobre esse dia. Olha, a expectativa está sendo grande.
pastor Anderson Ferreira está aguardando lá você com uma grande bênção, oração do Projeto de Vida, na rua Doutor Manuel Teles, 220, em frente à antiga SEDAI, que hoje é Águas do Rio. Perfeito. Obrigada, tia Cris. Obrigada, meus convidados. Amei esse programa. E você aí de casa, amor? Então compartilha, nos ajude a espalhar essa mensagem de salvação. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast bíblico. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram, o @canal.cjc? Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!